nunca falei nessa internet sobre sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E hoje eu vou falar de um tema bem sensível, que é o que está por trás desse caos financeiro aí. O que está acontecendo que talvez você não esteja vendo, que está passando aí na tua vida, que te trouxe a situação atual, que fez você cair aqui nesse Instagram, onde eu ensino assalariados a saírem do caos financeiro e fazerem o salário sobrar. O que eu vou falar aqui é algo que, como eu disse, eu nunca falei da forma que eu vou falar aqui, porque eu acredito que a gente aqui, como tudo que eu faço aqui, a gente evolui, e eu acredito verdadeiramente que a gente está num passo de evolução agora, e que tem muitas coisas que é importante ser falado e que nem sempre a gente fala por receio ou por do tipo assim, nossa, o que será que vão pensar se eu falar isso? Só que antes de dizer tudo que eu vou falar, eu preciso dizer o que eu não vou falar. Então eu não vou vir aqui dar lição de moral em você, dizer como é que você tem que fazer suas coisas, como é que você tem que tocar a tua vida. Não é esse o intuito. Eu vou falar aqui pra você o que eu gostaria de ter ouvido quando eu tava passando pelo que você tá passando e que ninguém me falou. Literalmente falando, ninguém me falou. Eu acabei entrando num problema financeiro e saindo da pior forma possível, e eu não tive alguém que me mostrasse algumas coisas que eu poderia ter visto a tempo e ter resolvido a tempo, né? A primeira pergunta é uma pergunta que pode parecer boba, mas que muitas vezes a gente não se faz com relação ao caos financeiro, que é o que está por trás disso que eu estou vivendo hoje? O que está por trás dessa zona que se tornou a minha vida financeira? E eu estou usando uma palavra forte de propósito, tá? O que está por trás disso que está acontecendo aqui na minha vida? O que está por trás disso? Se eu for pegar um papel e uma caneta e for escrever a história da minha vida, então assim, tem um exercício que é maravilhoso, que é o exercício de você escrever a história da tua vida. Onde é que eu estava em tal ano? Onde é que eu estava em tal ano? O que eu estava passando? O que eu estava vivendo? E descobrir a causa de um caos financeiro parece ser uma coisa idiota. Parece ser um papo motivacional. Eu não vim aqui dar lição de moral em ninguém, e eu também não vim aqui falar de papo motivacional e nem fazer exercício de coaching com vocês. Mas a gente olha para trás com um único objetivo, de entender o que trouxe a gente até aqui, para que a gente possa fazer diferente. Eu sou uma pessoa muito crítica, eu sou bem crítica com tudo, principalmente comigo mesma. Então, quando eu olho para trás, é para buscar alguma coisa que, putz, tropiquei ali, podia ter feito diferente. É com o único objetivo de buscar fazer diferente a partir de agora. Então, hoje, quais são os fatos? O que eu vejo como fatos? A gente tem milhões de brasileiros endividados, milhões. E a informação já existe na internet. Então, eu sou uma das pessoas que faz conteúdo gratuito na internet. Gratuito, antes que alguém puxe a minha orelha do português. Se já existe a solução e tem um monte de gente com problema, por que essas pessoas não se encontram? O que está por trás da situação que você está vivendo agora? E se a gente for fazer um passeio na tua vida de helicóptero, né? Normalmente, quando eu faço uns anúncios, o pessoal fala assim, é só gastar menos. E por que será que você gastou mais do que você ganhava, pegou mais dinheiro emprestado do que deveria pegar? Será que seu casamento estava ruim? Será que você estava tentando ser reconhecido através dos seus bens, das suas roupas, das suas vestes? Será que você estava investindo em educação porque você achou que quanto mais você estudasse, mais resultado você ia ter na sua vida, você ia ser promovido? Será que você estava querendo salvar as pessoas à sua volta? Ou seja, todo mundo te pedia dinheiro emprestado e você ia lá e emprestava? Será que você entrou num relacionamento amoroso, cega, e começou a querer salvar essa pessoa e trazer essa pessoa no colo, ao invés de somar junto, você bancar essa pessoa, bancar os erros dela, bancar os desejos, enfim, bancar a relação de vocês? O que te trouxe até aqui? Eu vou falar sobre 5 coisas que eu nunca falei sobre caos financeiro. Sobre sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E é um assunto desafiador pra mim, tá? Vocês estão vendo que eu tô até um pouco desconfortável aqui, porque como eu falei, é o que eu nunca falei. Pra poder começar a resolver esse problema, olhar pro que te trouxe até aqui, não parece não ter muito sentido. Só que, se eu só tiro a droga e não sei por que aquela pessoa tá usando droga, qual é o vazio que tem dentro dela que ela tá usando droga, qual é a dependência que ela tem com o próprio sistema financeiro, que ela não consegue cortar esse cordão umbilical, a pessoa vai tornar a usar droga. Esse final de semana nesse final de semana feriado, assisti um filme sobre vício em droga, vício em metafetamina, não lembro agora o nome da droga, mas é uma droga bem forte.
E aí o filme falava sobre o vício, né? Sobre a vontade da pessoa de sair do vício e ela acabava voltando, e sobre um vazio existencial que tinha dentro da vida daquela pessoa, que ela voltava para aquele ciclo. Então eu falar sobre sistema financeiro, sobre Código de Defesa do Consumidor, cara, eu já percebi que isso tem no Google. Tem no Google, tem coisa que eu falo aqui que a galera não sabe, mas tem regra, tipo a proteção salarial. Proteção salarial existe há anos, desde 2006. E a galera não sabe. Por que será que esse vínculo de codependência com o sistema financeiro nunca a pessoa busca cortar? Por que ela acha que não é possível? Por que ela simplesmente não tenta? Então, para eu não entrar aí no viés da inação, que eu vou falar disso já já, eu quero falar sobre o que te trouxe até aqui. O que está por trás do caos financeiro que você está vivendo hoje? E é uma pergunta profunda, porque eu lido com uma galera todo dia. E é nítido ver que muitas vezes as pessoas estão querendo resolver aquele problema sem ter um profundo entendimento do porquê que ela está ali. Por que você se enfiou nesse monte de merda? Desculpa falar assim abertamente. Vocês sabem que esse é o meu jeito e é um jeito meio que de gerar impacto mesmo, tá? Pra assustar mesmo quem tá ouvindo, não ficar aquela coisa água com salsicha. Do tipo, cara, por que eu me enfiei nesse lamaçal de coisa ruim na minha vida? E às vezes, turma, a gente tá enfiado dentro de um monte de merda, e eu uso essa expressão aqui, como eu falei, peço licença poética para usar, e a gente nem se dá conta da quantidade de coisa que a gente tá fazendo na nossa vida. E aí, quando você tá afundado num monte de merda, você só sabe chorar, você só sabe reclamar, você só sabe sofrer, porque de fato você tá num problema. Só que essa pergunta do porquê que eu cheguei nessa situação, ela meio que não é muito útil, parece, né? Na hora que eu tô no meio do caos. Mas uma vez que eu vejo que milhões, eu não tô falando de 2, 3, milhões de pessoas estão afundadas nesse monte de cocô chamado dívida, que eu tô aqui todo dia dizendo, tem como sair, eu já tive aí tão lambrecada quanto você. É que muitas vezes a gente tá nele e tá dizendo assim, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas eu acho que não tem como sair. Então, a primeira coisa é, cara, quais são os conjuntos de pensamentos, valores, crença, tem essas palavrinhas bonitinhas aí do universo do autodesenvolvimento, do desenvolvimento humano, que beleza, não são só palavras bonitinhas. Cara, quais são o conjunto, o modo de funcionar que tem sido, assim, efetivo na tua vida, que tem te trazido até aqui? Então, assim, para e pensa comigo, turma. Se a gente ficar só falando aqui de direito do consumidor resolvesse, o YouTube tá cheio de conteúdo. Tá na hora da gente dar um passo além. E eu, como produtora de conteúdo, senti que tá na hora de dar um passo além. Eu já tô há anos falando de Código de Defesa do Consumidor. Tá tudo no YouTube. Proteção salarial, negociação de dívida, tá tudo lá. A gente tem que ir um pouco mais fundo. Agora, a gente tem que descer uma camada a mais. E a primeira coisa que eu vou trazer é isso. Cara, o que tá por trás do caos financeiro que se instaurou na tua vida? E eu tenho uma boa e uma notícia pra te dar. Deixa eu ligar meu ar aqui. Hoje tá frio em Cuiabá, esse é um evento. Cuiabá não faz frio, tô até com roupa de frio. Enquanto a gente não entender o que tá por trás disso, cara, eu posso te entregar todas as técnicas, todas as respostas. A verdade é que vai ficar bem desafiador de você sair. Porque você não sabe a causa. E aí vamos levar para o mundo das drogas, para a gente dar uma analogia mais clara? Eu posso te colocar numa clínica de reabilitação, te deixar 28 dias sem drogas, trazendo para o universo das dívidas, posso arrancar seu cartão, tirar todas as linhas de crédito da sua vida, deixar o seu salário protegido, você vai dar um jeito de voltar. Você vai dar um jeito de pegar a droga em outro lugar. Você vai dar jeito de pegar dinheiro emprestado com pessoa, você vai dar jeito de pegar fiado na esquina. Você vai dar jeito de se endividar de novo, porque você não descobriu o que está por trás. Quais são os padrões de comportamento, quais são as atitudes que você tem, as escolhas que você faz todos os dias que te trouxe até o problema. Porque agora você virou um gerenciador de problemas. Você está com o caos financeiro no teu colo, você virou um gerenciador de problema. Mas como que era antes? E aí um ponto de interrogação, não tem resposta, tá? Só para vocês entenderem que não tem uma resposta. Eu elenquei aqui as possíveis coisas que podem acontecer. Então, normalmente, uma pessoa que entra no caos financeiro tem uma lista de possibilidades. Um relacionamento conjugal,
talvez abusivo, talvez violento, talvez uma relação não saudável, seja homem-mulher, mulher-homem, tá? Porque existem mulheres que também se aproveitam do relacionamento e acaba que o homem quer carregar a mulher nas costas, se endivida, e o inverso é verdadeiro. Mulher que estão com homens que são folgados, que muitas vezes joga nas costas da mulher a responsabilidade de carregar a família, e o relacionamento ali trouxe o endividamento. Da mesma forma que tem casais que acabaram errando juntos, fazendo escolhas erradas. Então a gente tem casamento, eu quis ser reconhecida, eu quis ser amada pelas minhas posses, eu quis mostrar para as pessoas algo que eu não sou, o famoso gastar o que eu não tenho para mostrar para quem eu nem gosto, né? Que tem uma frasezinha que fala a respeito disso. Eu tava tentando me reafirmar, eu tava tentando ser amada através do dinheiro. O que foi? E aí é um ponto de interrogação que eu vou deixar em aberto aqui. Eu não vou fechar esse assunto. Eu quero deixar em aberto para você entender que, enquanto a gente não descobre o que trouxe a gente até aqui, e sim, normalmente são causas emocionais. Dívida não cai na vida de uma pessoa simplesmente porque a pessoa não sabe fazer conta. A raiz do endividamento normalmente tem cunho emocional. É bem assim, você tem uma parcela dos casos das pessoas que passaram por um evento impactante, uma doença, um divórcio, tarará, mas a grande maioria tem a origem desse problema em algum, como eu falei, série de comportamentos, crenças, valores, atitudes que trouxeram até o problema. E aí a gente tem esse primeiro ponto aqui, que é o que eu falei. Cara, se a gente não for capaz de começar a olhar do porquê que a gente entrou nesse problema, é pouco provável que a gente consiga sair. Então, identificar as possíveis causas do problema é um começo de um aprofundamento para sair. Do tipo, eu quero sair, mas deixa eu tentar entender por que eu entrei. Esse é a primeira aspas que eu queria abrir aqui para que vocês ficassem refletindo disso ao longo da semana. Agora, existe um segundo ponto aqui. E como eu falei, turma, são assuntos que eu nunca falei tão abertamente. Então, eu tô abrindo aqui isso junto com vocês. O segundo ponto é uma coisa que é batidinho para vocês. Você já deve ter escutado em algum videozinho desses aí que a galera olha do lado e fala assim, você tem que tal coisa. Vocês já devem ter visto em algum lugar. Só que o que antes era um comportamento que acontecia, hoje virou uma pandemia. Então, assim, a gente tem uma pandemia disso que eu vou falar aqui agora, que é a ausência total de autorresponsabilidade. Eu não tô falando de um comportamento que de vez em quando eu vejo. É praticamente 99,99% das pessoas tem ausência total de autorresponsabilidade. Que é a seguinte pergunta: o que me cabe nessa parada? O que dessa parada aqui é responsabilidade minha? O que é comigo? E essa é uma bronca que eu tenho muito grande com os meus alunos. É muito grande. É um dos pontos que mais faz com que a gente tenha atrito. Eu e os meus alunos. Vocês acham que a vida minha e dos meus alunos é só flores? Um pouquinho antes de entrar aqui, eu tive um pega com a aluna. Por quê? Autorresponsabilidade. O que me cabe e o que te cabe? Do tipo assim, vamos delimitar as partes? Vou lá para o mundo técnico, que eu sei que vocês adoram falar de tecniquez, né? Quando eu assino o contrato, aquele que eu assino sem ler, que o banco coloca lá, li, aceito, concordo, todo contrato tem uma coisa chamada assim, deveres e direitos e obrigações. A parte tal tem a obrigação de tá. A parte tal tem a obrigação de tá. Vamos falar de dívida. O banco está emprestando dinheiro para você. Lá nas obrigações tem pagar em dia e as consequências de quando você não cumpre com a tua obrigação. E aí, turma, nós estamos em 2023, a gente tem uma galera aí que tem 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, e quanto mais jovem, pior a epidemia fica. Ela é bem assim, ela é por idade. E eu não tô falando isso da minha cabeça, é experimento real meu. Se a pessoa tem 50 para cima, a gente tem um padrão de vitimização. Porque minha idade, que eu tenho dificuldade com a tecnologia, mas dificuldade para contratar o empréstimo sem assinar o contrato, você não teve. É um chororô, porque você tem que entender a minha situação, porque eu tenho mais de 50. Aí se você tem entre 30 e 50, você tem um comportamento meio que tipo assim, eu faço e aconteço, eu sei o que eu tô fazendo e não quero nem saber, se não for do meu jeito não serve. E se você tem 30 para baixo, a pessoa acha que ela tá arrasando. Não, eu tô arrasando.
A consequência começa a chegar normalmente depois do 30. E aí se a galera, né, se esse comportamento tá funcionando, massa. Tá funcionando? Você não se responsabilizar pelas coisas que aconteceram e acontecem na tua vida. A seguinte pergunta, o que me cabe nessa parada? Morreu. A galera não faz. A galera não faz. As 5 coisas que eu vou falar aqui, tem gente que não tem esse comportamento. Eu tô falando de uma grande maioria. Talvez você faça parte do 0,01 e eu fico feliz por isso. Mas quando eu não tô, como eu falei, eu não tô aqui para acusar. Eu tô aqui dizendo pra vocês, eu vou falar sobre 5 coisas que eu nunca falei na internet de forma tão aberta sobre sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. A parada da autorresponsabilização não significa que eu tenho que carregar o fardo todo nas minhas costas e falar, eu tenho que me ferrar, eu tenho que me ferrar, eu tenho que me ferrar. Porque isso, de novo, entra no vitimismo. Que é do tipo assim, pobre de mim, só me resta desistir daqui da parada e só me resta pagar. Não é isso. Autorresponsabilidade. O que me cabe dessa parada aqui? O que é comigo? O que me cabe dessa parada aqui? A pergunta é essa. O que me cabe? Então, a primeira pergunta que eu trouxe para vocês é: o que tá por trás desse caos financeiro? Cara, quais foram os comportamentos, atitudes, escolhas que eu tomei? Você não é 100% vítima dessa parada, não. Alguma coisa tu fez. Às vezes sem a intenção de fazer, mas fez. Aí a gente vem pro parte 2. O que me cabe dessa parada? Se você tem mais de 18 anos, ou seja, se você tem entre 18, se você tem 90, não importa. Existe uma parcela dessa parada que te cabe e que se por um acaso você não está dando conta de resolver, a gente precisa pedir ajuda. Então, por exemplo, eu tenho alunos que têm mais de 60, 70, 80. Eu tenho. Tá, tudo bem, eu vou te tratar deste modo. Eu vou te dar, sim, direcionamento, mais cuidado, mas existe uma parte que te cabe. Quais são as coisas, as atitudes, o que você precisa fazer que te cabe? Ficar terceirizando a responsabilidade ou ficar entrando na posição fetal de vítima da própria vida não tira ninguém do caos financeiro. Eu tô todo dia falando sobre resolução, sobre Código de Defesa do Consumidor. Tá na hora da gente subir um pouco o nível da nossa conversa. Porque nós estamos vivendo uma pandemia de endividamento. E eu não vou animar vocês. A tendência é ladeira abaixo. O meu trabalho aqui é para ver se a gente consegue, como empresa privada, contribuir para essa coisa não ficar tão ruim. Mas a tendência é ladeira abaixo. Com extensão de prazo de dívida, banco oferecendo renegociação com 20 anos, a tendência é ladeira abaixo. E aí é uma decisão que você vai ter que começar a tomar, onde que eu quero estar nessa parada, porque a tendência é o superendividamento só piorar. Por quê? A partir do momento que os bancos começam a oferecer acordo para 20 anos, triplica a dívida do cara. O importante é que ele consiga pagar. Se ele vai morrer pagando, aí não é problema do banco, o problema é seu. Então, a gente tem esse segundo ponto que é, o que me cabe? O que me cabe? A palavrinha do coach famosa é autorresponsabilidade. Isso não é do coaching. Quiser procurar na Bíblia, tá lá. Quiser procurar lá, sei lá, antes de Cristo, vai estar lá. Não é coisa que o coach criou. Que os gurus motivacionais criaram. Isso é sobre maturidade. É o que me cabe. Aí a gente vai para um terceiro nível. Lembra que eu falei? Tô falando para vocês o que eu gostaria de ter escutado. Quando eu tava com problema, eu não tinha clareza de que eu não entendia que eu tinha entrado na dívida porque eu queria ser amada, reconhecida. Que muitas vezes sim, eu bancava macho que namorava comigo pra manter o relacionamento. Tô falando aqui, rasgado o verbo para vocês. Que eu muitas vezes dava dinheiro que eu não tinha pra gente que eu nem gostava tanto pra ser amada, que eu comprava coisas pra parecer o que eu não era, que eu achava que pra eu ser promovida eu tinha que ter certas coisas. Percebia. Eu fui perceber isso quando eu comecei a sair. Cara, o que eu tô caçando no dinheiro? Aí beleza, né? Depois de muita terapia a gente vai entender por que se endividou. Não me endividei do ar. Me endividei fazendo uma série de coisas que, no fundo, era para preencher um vazio.
ser amada, ser aceita, ser reconhecida. Aí vai para um segundo ponto. Depois que eu entrei na dívida, eu era mártir, né? Porque o banco me ferrou e me ofereceu um empréstimo que juntou toda a minha dívida. Porque o banco é um chefe abusivo. Porque o banco. O que me cabe? Até no momento que eu sentei na cadeira e falar assim, fiz merda, o que eu preciso fazer para resolver? Comi o pão que o diabo amassou e fui saindo. Até que chegou um dia que eu falei assim, quer saber, eu vou falar disso pra galera. Pra quem sabe eles não precisam ficar 5 anos aí se ferrando. Vou tentar dar uma diminuída no caminho dessa turma que tá com dívida igual eu tava. Esse é meu trabalho aqui, meu trabalho se resume a isso, eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Não vim pra internet pra salvar os oprimidos. Não, vim aqui, abrir uma empresa. Galera, ó, tá aqui, minha empresa. A gente produz conteúdo gratuito na internet para quem quer pagar, leva as pessoas 10 vezes mais rápido pro resultado. Clareza, ó. Clareza até mesmo na comunicação. Aí eu subo um pouquinho mais. Aí eu entro num terceiro problema. Esse também é pandêmico, tá? Também é pandemia, né? Eu falo que é pandemia porque a palavra pegou, né? Que é dois extremos também. Tudo é muito dois extremos. Primeiro aqui, a pessoa tá com problema, ela tá se ferrando, mas ela tá arrasando na vida. O nome disso é soberba. Você tem gente que tá aqui, vocês estão me assistindo, que estão dispostos a me ouvir. Eu sou muito grata pela presença de vocês. Estou aqui dividindo com vocês um conhecimento que eu tive, a duras penas. Só que aí a pessoa, lá tem alguém falando, fulano, já decupei isso daqui. Eu já entendi como é que funciona. E aí você mostra pra pessoa, não, mas ela é foda pra caralho. Ela não tem resultado, a vida dela tá uma grande porcaria e ela tem a capacidade de pegar o dedinho dela, porque o poder dela hoje é o dedinho, e escrever uma ofensa pra alguém. Tira a tela, tira o teclado e a tela da frente pra ver como que fica mansinho. E aí a pessoa, ela tá vivendo assim. Tá massa? Tá funcionando? Então você tem uma galera que pega, por exemplo, eu tô aqui na internet falando, e a pessoa muitas vezes tá aqui, ó, me escutando, e me criticando, e metendo pau, e porque eu faço, porque eu aconteço, uai. Se você é o bonzão, é um machão, gostosona, por que você não tá resolvendo seu problema? É soberbo o nome disso. E por que eu tô falando disso com tanta propriedade? Esse é um mal que ferrou com a minha vida, e bobear ferra até hoje. Porque eu tô o tempo inteiro vigiando e falando assim, eu tô sendo soberbo com isso aqui? Pô, eu acho que eu tô sendo soberbo com isso aqui. Eu tô achando que meu jeito tá arrasando, mas meu jeito não tá funcionando. Soberba. É uma palavrinha que dói quando a gente escuta. Mas para e pensa profundamente nas coisas ruins que tá acontecendo na sua vida. Eu quero que você pense ruim. Que você não tá conseguindo resolver. Será que você não tá sendo soberbo? Soberbo? Será que não tá faltando um pouquinho de humildade? Do tipo assim, não sei. E eu posso falar pra vocês assim, ó, rasgadamente. É um dos meus problemas, assim, que eu luto todo santo dia. Tá? E acho que se eu pudesse escolher, assim, uma fraqueza pra resolver ela, eu acho que é pro resto da vida. Que é uma coisa assim, o meu jeito não tá funcionando, mas eu sou foda pra caralho e eu vou insistir nele. Porque eu não tenho força moral pra ser humilde e falar, ei, meu jeito não tá funcionando, você me ajuda? Eu tava aqui um pouquinho antes entrando pra falar com vocês e pensando sobre um assunto, falando assim, cara, acho que eu tô sendo muito soberbo com relação a isso aqui. Porque é uma coisa do tipo assim, o meu jeito não tá funcionando, mas eu não tô disposto a abrir mão do meu jeito que não tá funcionando. Porque pra que eu faça isso, eu vou ter que arreganhar o que tá feio aqui dentro. O que não tá legal. Eu vou ter que mostrar pra muita gente, talvez, ou pra 2, 3 pessoas, que o que eu tô fazendo não tá funcionando. E que eu não sei. Então, você tem um contraponto de soberba humildade. Então, esse pra mim é um terceiro ponto. É muito forte. Então, assim... E muitas vezes, turma, a soberba vem disfarçada de vitimismo, tá? Então, olha que droga. Eu tava falando agora mesmo de autorresponsabilidade. Mas muitas vezes, eu tenho a soberba disfarçada de vitimismo. Como eu não quero reconhecer que o meu jeito não tá funcionando e que eu não sei, que eu tenho dificuldade com aquilo, eu me escondo no, porque é tão difícil, é tão complicado, no meu caso. E aí a pessoa esconde essa soberba num vitimismo, numa mar de lamentações. Então olha como que esses problemas de comportamento, eles vão se misturando. Então tem hora que eu olho e falo assim,
Eu tô agindo num comportamento vitimista ou eu tô disfarçando a minha soberba com vitimismo? Terceiro ponto que eu falei aqui é essa soberba disfarçada de, né, do tipo assim, meu jeito tá funcionando. Não tá funcionando, você sabe que não tá. Só não tava aqui. E é duro reconhecer quando a gente tá tendo comportamento soberbo. E o pior, você demora muito pra perceber. Porque você tá tão convicto da sua verdade que você acaba esquecendo. Só que aí, digamos que passamos por esses 3 pontos, a gente vai para um quarto ponto, que pra mim esse também é muito forte. E aqui, como eu falei, né, até agora eu falei de coisas bem duras com vocês. Só que a gente tem um quarto ponto relacionado ao caos financeiro, relacionado a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, que chega a parecer ridículo o que eu vou falar, mas é uma fraqueza. Uma fraqueza física, gente. Ó, tô falando de músculo, corpo. Uma fraqueza física e uma fraqueza emocional. Então, se eu tenho uma pessoa que não percebe por que ela entrou na dívida, se eu tenho uma pessoa que não pergunta assim, o que me cabe, falta de autorresponsabilidade, se eu tenho uma pessoa que fala assim, não, eu tô me fudendo, mas o meu jeito é o jeito certo, com soberba, seja ela disfarçada ou não, automaticamente é provável que essa pessoa que está resistindo à mudança, ela tá fraca fisicamente. E, gente, eu tô falando de vitamina. Eu tô falando de ferro, eu tô falando de vitamina C, eu tô falando de vitamina D. Eu tô falando de uma pessoa que, por conta dos comportamentos dela, automaticamente, às vezes, ela cuida muito pouco da saúde, ela se alimenta mal, ela dorme mal, o corpo dela entrou em erupção. O corpo entrou em pane. E aí a gente entra nas doenças. E eu não estou falando de doença, eu não estou falando de depressão e ansiedade. Eu estou falando de anemia, eu estou falando de pessoas que não têm músculos, que são pessoas fracas fisicamente. Eu estou falando de pessoas com obesidade. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu lutei contra isso e luto ainda até hoje. Falei esses dias que eu estou há 4 meses sem engordar. É uma vitória para mim. Porque são pessoas que estão com doenças físicas. Pessoas que estão com doenças que nem sabem que tem. Fraqueza, eu tô falando de fraqueza física. Por conta de todos os comportamentos, estilo de vida, escolhas que tá fazendo, a pessoa tá fraca fisicamente. Tô falando de corpo, eu não tô nem falando de emoção. Eu falei de fraqueza física e emocional, mas eu tô aqui no campo da fraqueza física. Aí essa pessoa que tá toda lascada, com todos esses comportamentos, o físico dela tá sucumbindo. Da onde que ela vai tirar força, gente? Eu tô falando de caloria, eu tô falando de força física, eu tô falando de disposição de ficar acordado, de energia e disposição. Como é que eu vou falar para as pessoas que tem que fazer uma caminhada? A pessoa tá literalmente, eu tô falando de desnutrida, não é que ela não tá comendo. Ela tá com um corpo que tá pedindo socorro. E aí isso, automaticamente, às vezes é confundido com depressão. Porque às vezes a pessoa tá com depressão e ainda o corpo dela tá doente. Então, é o cenário do caos mesmo, que vai muito além de dinheiro. Vai muito além de dinheiro. Eu falo muito que o cortar a carne no supermercado, o não comprar fruta e verdura, eu só compro o que suco. Cadê os nutrientes? Cadê vitamina? Cadê carne, B12, proteína? Não tem, a pessoa está vivendo à base de farinha. Farinha branca, pão, 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 pão. Então, a gente tem uma fraqueza física que automaticamente se converte numa fraqueza emocional. Aí a gente tem para piorar ainda os transtornos psicológicos, que eu tive todos eles. Vontade de tirar a própria vida, depressão, tentativa de suicídio ou pensamentos suicidas, ansiedade. Muitas vezes o desencadeamento de outros transtornos, que talvez já estavam ali, eu não sou psiquiatra, não posso falar sobre isso. A atenuação de um transtorno, seja ela bipolaridade, a pessoa está sempre em crise, ela não consegue ter uma estabilidade na vida para que ela consiga tratar aquele problema emocional. Ou até mesmo não tem condições de bancar um tratamento. Então eu estou falando de fraqueza física e emocional. É uma pessoa que antes de pensar em, eu vou no banco falar com o gerente, cara, como é que você tá? Como é que você tá? Fisicamente e emocionalmente. Pra você dar conta desse problema, minimamente ordenar a tua vida, a gente vai precisar ordenar. Minimamente. Não tô falando de você procurar um nutrologista, não, e resolver sua vida com um monte de suplemento. Não, tô falando de minimamente de ordenar seu sono, diminuição de tempo de celular, buscar
buscar mesmo recursos, até mesmo recursos gratuitos. Por quê? Como eu falei pra vocês, eu tô falando de coisas reais que eu vejo no dia a dia. Que antes mesmo de falar de Código de Defesa do Consumidor, de negociação de dívida com o banco, a gente vai ter que olhar como é que você tá. E a pergunta é essa: há quanto tempo você já não tem ninguém que fala pra você e pergunta assim, cara, você tá bem? Olha, faz uma autorreflexão aí. Você tá bem? Tô falando, como é que você tá? Seu corpo físico, sua cabeça, seus pensamentos. Como é que tá? Como é que a gente vai falar de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar se eu preciso de energia física pra gente começar a falar disso? E aí, são pessoas que estão vivendo no piloto automático. Tipo, eu não tô bem, mas eu vou ficar. Não tô bem, mas é mais um dia. Não tô bem, mas mais um dia. Não tô bem, mas mais um dia. Vou tocando. E aí, quando a gente... E pra mim esse é um dos pontos muito fortes. Então aqui eu tô falando de uma fraqueza física e emocional. Tô falando de saúde do corpo e saúde da mente. E aí a gente vai para um outro assunto que tudo isso que eu falei combina no quinto ponto que eu vou falar aqui hoje. A gente pode chamar, né, o nome bonitinho é procrastinação. O nome bonitinho é esse. Tô procrastinando resolver. Cara, é capaz que na verdade não seja procrastinação. É uma falta de sentido. Cara, pra que eu tô fazendo tudo que eu tô fazendo? Qual é a razão de tudo isso aqui? E aí você passou muito tempo da tua vida procurando coisas. Eu quero ter coisas. Eu quero ter paredes, eu quero ter roupas, eu quero ter carros, eu quero ter sapatos, eu quero ter bolsas, eu quero ter. E aqui, gente, eu posso estar falando com uma pessoa que ganha um salário mínimo que quis ter uma casa. Qual é o problema disso? Zero problema. Às vezes ela se endividou tentando ter o próprio teto. Mas eu também tô falando de uma galera que ganha 2, 3, 4 mil reais, que gasta muito mais do que poderia gastar tentando ter coisas mesmo, coisas. Eu preciso disso, eu preciso pôr uns cílios, eu preciso não sei o que lá, eu preciso mesmo. Qual que é o sentido de tudo isso? E quanto mais você compra coisas, quanto mais você enche a sua vida de coisas, menos sentido ela tem. Porque esse monte de coisa que hoje está aí na tua vida, esse monte de tem que ter, tá pesado. Você não está conseguindo manter. Cadê o sentido? Tá sem sentido. Sentido da vida talvez seja uma das coisas que eu mais tenho estudado. Fora, né, aqui, finanças. Porque a gente tem uma geração que tá meio perdida de sentido. Tá procurando sentido em coisa. Em coisas, em sensações, em 1 milhão de bomba de dopamina, em jogos, em rede social. Comparando a sua vida com a vida dos outros. Vivendo no celular querendo saber da vida dos outros. Próprio boom de reality show, né? Quantos reality shows não acontecem no ano onde eu quero ficar olhando a vida dos outros? Então, são 5 coisas que, como eu falei, eu nunca falei tão abertamente. Às vezes eu falo numa live e outra, mas são 5 coisas que se a gente não resolve, eu posso papagaiar aqui até sobre Código de Defesa do Consumidor para vocês, sobre resolução do Banco Central, sobre a possibilidade de negociar qualquer dívida, porque, na boa, câncer eu não sei se tem solução para todos. Dívida tem. Uma hora a dívida acaba. Se você faz um caminho e se mantém nesse caminho durante um tempo, uma hora a dívida acaba. É o que eu falei de peso, né? Eu tô vivendo um caminho aí de resolver esse problema com comida já tem um bom tempo já. Pra mim, eu falei assim, pô, 4 meses sem engordar, tô no lucro, tô resolvendo o problema. Não tem como, em algum momento, eu não resolver um problema chamado desordem com comida. Não tem como, uma hora vai resolver. Aí eu tirei tudo, né? Tirei toda a medicação e tal, fiquei só eu mesmo, eu e minha força de vontade. Falei, pô, não engordei, beleza, consegui, tá indo, agora dá pra continuar. E quando a gente olha para essas coisas da nossa vida, de forma honesta com a gente mesmo, porque não é sobre finanças isso aqui. E a coragem, turma, que eu tenho que para vir aqui falar sobre essas coisas e saber que talvez eu vou ser atacada por falar de assuntos que não são da minha área de total domínio, é grande. E eu não tenho medo, porque se eu estou falando agora, é porque agora eu tenho culhão para falar. São mais de 4 mil alunos que passaram na minha mão.
E as pessoas que não resolvem esses BOs aqui que eu tô falando, esses 5 BOs, não resolvem o problema. Qualquer pessoa que diz pra mim, ai, Dagiele, eu comprei o teu método e não tive resultado, eu vou encontrar esses 5 problemas aqui. A pessoa não entendeu o que está por trás do endividamento dela. Número 2, a pessoa não tem autorresponsabilidade. Ela joga tudo na costa do outro. É porque seu curso, é porque você não dá suporte, é porque você não sei o que lá. Isso eu tô falando do universo dos meus alunos aqui. Tô abrindo a sujeira debaixo do tapete pra vocês, porque eu não tenho vergonha de falar disso aqui. Não é todo mundo que compra um curso que tem resultado. Tá vendo esses nominhos aqui? Não é todo mundo. Tem gente que simplesmente não resolve esses 5 comportamentos aqui, aí não tem resultado mesmo. A pessoa tem que decidir resolver. E eu trabalho muito isso de forma subliminar no meu curso, eu falo, né? Eu trabalho por entre as técnicas, eu falo, eu escrevo, e aí a gente vai trabalhando essa parte comportamental no meio do caminho, porque eu não tenho aula de comportamento no meu curso. Então, se a pessoa não resolve, cara, o que está por trás do meu endividamento? Cara, o que me cabe? Qual que é a minha parte nessa parada? E a parte que é do outro eu vou exigir. Se o banco tem que me dar a bênção da isenção da tarifa, se o banco tem que me dar o direito de proteger o meu salário, eu vou até o inferno para exigir que meu direito seja garantido. Mas eu vou resolver, porque a minha parte que me cabe, que foi ter feito a dívida, eu vou resolver. Mas eu não vou abrir mão de um direito por causa de uma cagada que eu fiz. Eu errei, tô devendo, vou pagar, quero negociar, mas você me dá o meu direito. Porque o fato de eu ter errado, eu não vou abrir mão do meu direito. Autorresponsabilidade, o que me cabe e o que cabe do outro. Terceiro ponto que eu falei aqui, a soberba, que muitas vezes é disfarçada de chororô. Ai, por quê, né? Eu acho que não vai dar certo comigo. Uma soberba disfarçada de vitimismo ou uma soberba mesmo de tipo, quer saber? Fica falando aí na internet, essa guria não sabe de nada. Desce a tasca da GL pelas costas, minha vida tá aqui. Meu problema financeiro eu resolvi e não voltei mais pra ele. Não tem uma dívida pra chamar de minha. Faz 10 anos que eu resolvi esse problema na minha vida. Falei, vou resolver. Resolvi. Tá aqui hoje. Não sei se vocês sabem, mas eu sou contadora de formação. Fui gerente de banco durante 8 anos. Fiei isso na minha cabeça. Não quero uma dívida na minha vida. E se for, vai ser dívida boa. Uma dívida que aumenta meu patrimônio. Sigo aqui. Não tô falando do lugar de quem acha que lê um livro. Tô falando de quem viveu isso e decidiu transformar isso de profissão. Do tipo assim, cara, se não tá funcionando o que eu tô fazendo, eu preciso entender. O que tá acontecendo comigo? Eu não posso ficar nesse comportamento de soberba. Aí eu fui para 4º ponto, fraqueza física e emocional. Cara, como é que tá a sua saúde? Às vezes tu precisa pegar esse convênio que tu paga e não usa e fazer um exame de sangue. E ver se você não precisa tomar um ferro. Ver se você não precisa cuidar dessa parte de vitamina do seu corpo. Ver se você não tá precisando olhar alguma coisa da sua saúde. Vou brincar com vocês. Ver se você não tá precisando tomar remédio de verme. Esse dia eu tava pensando, acho que eu preciso tomar remédio de verme. Acho que já faz 1 ano que eu tomei. Vê se não tá precisando olhar pra sua saúde física. Eu tô falando de saúde do seu corpo. Vê se não tem aí uma obesidade. Uma coisa de que, eu tô ficando muito parado. Ou tô fraco fisicamente. Tem gente que é magro, gente. E é muito menos saudável do que o gordinho. Tô falando de saúde física. E aí a gente vem junto aqui pra uma saúde emocional. Cara, será que eu não taquei o foda-se pro tratamento que me passaram lá? Será que eu não parei de tomar remédio por conta? Porque eu achei que eu tava arrasando? Porque todo mundo que tem um problema psiquiátrico, seja ele leve ou alto, primeiro que acha que quem faz o tratamento é louco, né? Não é. É igual diabetes. Tem que tomar o remedinho direitinho. Aí fica um pouco melhor. Acho que eu posso parar o remédio. A hora que o remédio começa a fazer efeito, a pessoa vai lá e para o remédio. Cara, como é que tá a sua saúde emocional? Se você não tá dormindo à noite, minha irmã, meu irmão, a gente vai ter que arrumar isso aí. Nem que seja com a melatonina, nem que seja desligando as telas 9 horas da noite, tomando chá de camomila. Nem que seja tentando acalmar um pouco, fazer uma meditação. Não sei, mas se você não tá dormindo à noite, fica difícil ter energia. Teu corpo precisa de sono. Pra você acordar no outro dia disposto. Essa noite eu zanguei que meu vizinho tava arrastando cadeira 1 hora da manhã, porque, interrompe meu sono, cacimba. Aí no outro dia eu fico mais cansada, porque à noite o nosso corpo precisa trabalhar para recuperar a gente pro dia seguinte. Então eu falei aqui de fraqueza emocional. E aí, por fim, eu falei da coisa da falta de sentido. Cara, por que a gente tá fazendo tudo isso? Eu tenho certeza que na tua vida você tem um porquê pelo que você tá fazendo. Às vezes é pelos seus, literalmente falando. E aí tem filmes que são muito bons com relação a sentido. Filme que fala ali daquela época do Holocausto. Até mesmo filme que mostra de Jesus. Jesus tinha um sentido para passar por tudo aquilo que ele tá passando, mas a gente não é assim, a gente não é Jesus. Então eu gosto muito de olhar filme de gente real. Às vezes, história dessas pessoas que morreram porque acreditavam em alguma coisa.
de uma, sei lá, de um guerreiro que morreu porque estava defendendo um ideal. Sei lá, às vezes a gente está precisando, está carecendo de ter modelos. Do tipo assim, modelos que funcionam. Então assim, cara, caos financeiro, eu tô trabalhando, eu acordo cedo, aqui no meu Instagram não tem essa galerinha que fica jogando joguinho no celular. E se você joga, já vou ficar brava com você. Esses joguinhos de sorte no celular. Não fica assistindo Netflix o dia inteiro. Cara, por que tua vida tá do jeito que tá? Vai ter uma hora que você vai ter que falar, chega. Eu não quero mais viver isso. E aí eu comecei a perceber que, por mais que eu fale do como, cara, vai proteger o salário, cara, cancela a tarifa, cara, enfrenta o gerente, não é pra ser mal educado, não é pra dizer assim, meu irmão, não vou sair daqui sem resolver. Chama seu chefe, eu não saio daqui sem resolver, é uma força isso. Como é que eu vou falar disso com uma pessoa que tá com esses 5 problemas que eu acabei de trazer, ela não tem clareza do que tá acontecendo com ela. Tá numa total confusão mental, uma desordem, uma desordem. Como eu falei, eu posso ser julgada por falar de coisa que eu não devia falar, né? Que não é da minha área de especialidade. Mas eu tô falando do lugar que tem, de quem lida com muita gente todos os dias. E de que vivencia esses confrontos. Eu vivencio esses confrontos todos os dias. De falar assim, cara, isso aqui não me leva para onde eu quero ir. Qual que é o sentido? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Para onde eu tô indo? Eu tenho certeza que se você é mãe ou você é pai, eu falo muito para quem não tem filho. Eu falo assim, ó, você que não tem filho, eu acho que é mais difícil, porque eu também não tenho, eu acho que é mais difícil pra gente encontrar um sentido verdadeiro nas coisas. Porque a nossa vida começa a ser a nossa vida começa a ser girar em torno do nosso próprio umbigo. O que eu quero, porque eu desejo, porque eu quero isso, porque eu quero... Então, eu falo pra mim que quem não tem filho, às vezes tem uma dificuldade mesmo de buscar um sentido maior. Às vezes a pessoa tem uma fé e ela acredita que ela tem que agradar a Deus, enfim. Mas normalmente quando a pessoa é pai ou mãe, por si só, a maternidade, às vezes a paternidade traz uma coisa do tipo, eu tenho um ser que depende de mim. Eu tenho alguém. Às vezes a pessoa não tem filho, mas ela tem um pai, uma mãe ou alguém que depende dela. Um sobrinho, uma sobrinha, enfim. Independente disso, a pessoa, às vezes, ela tem mais clareza de entender por que ela está fazendo o que ela está fazendo. Sentido das coisas mesmo, gente. Estou falando de sentido das coisas. Do tipo, meu, você já percebeu que você está rodando atrás do rabo e isso tudo que você está vivendo não está te levando para lugar nenhum? Você está um pouco perdido mesmo, fazendo, e a coisa está girando e não está indo para frente. Então, para mim, eu acho que divide muito os grupos de pessoas. Existem pessoas e pessoas, existem pessoas que já têm um monte de filho e às vezes o sentido dela é falar assim, cara, eu não quero ser um peso para minha família. Enfim, cada um de vocês tem uma história que é só sua. Ninguém tem a sua história. Podem tentar botar você em um monte de caixinha. Agora, então, virou moda, né? É homem, é mulher, é bi, é hétero, enfim... Agora tem um monte de rótulo, né? É PAN, é LGBTQYRF, é um monte de rótulo. Podem colocar o rótulo que for. É solteira, é casada, ficou pra titia. A tua história é única. Podem te enfiar em qualquer caixinha. Você faz parte do grupo de pessoas endividadas. Você faz parte do grupo de pessoas que ganham 2, 3... A tua história é única. Pra onde você tá levando essa história com as suas escolhas e atitudes diárias, é você com você. Por mais que você vai falar, porque o fulano, porque tem isso, porque tem essa realidade e tal, é você com você. Então, pra gente caminhar pra um fechamento, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Quer buscar resolver o problema financeiro ficando apenas na superficialidade do problema financeiro? Ou seja, do tipo, quer resolver o problema financeiro só olhando para os números, só olhando para os contratos, só olhando para o Código de Defesa do Consumidor, só olhando para as resoluções? Tem muita coisa aqui em cima. Muita coisa. Pra gente falar já é coisa pra caramba. Agora eu vou ser muito honesta com você. Sem olhar essas 5 coisas que eu falei aqui, a probabilidade de você ficar aqui olhando só pra parte técnica e não resolver em nada é muito grande. Porque a gente precisa trabalhar o que tá aqui embaixo. A gente precisa trabalhar tudo que eu faço, 5 coisas que eu falei aqui. O que está por trás do meu endividamento? Quais são os comportamentos que eu estou fazendo que está faltando autorresponsabilidade? Está faltando eu falar assim, cara, o que me cabe dessa parada aí? Assinei sem ler? Como é que resolve?
Tá faltando eu falar, putz, eu não sei mesmo. Se eu soubesse, talvez eu não tava aqui, passando por isso. Tá faltando eu, cara, eu preciso cuidar um pouco de mim, minimamente, porque sem força física, sem uma força mental, emocional, não vou conseguir resolver meu problema. Só vou piorar, vai ser ladeira abaixo. Tá faltando eu falar por que eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo. Por quê? Por quê? Qual que é o sentido disso tudo que eu tô fazendo? Isso aqui tá uma grande bagunça e eu preciso parar e arrumar a casa. Dá pra ir pelo caminho da superficialidade das coisas? Dá. Dá sim, galera. Sabe por que dá? Porque eu faço conteúdo na internet há bastante tempo. E eu sempre tive muito medo de falar de certas coisas por falar assim, cara, deixa eu ficar um pouco mais experiente nisso. Nessa questão, né? Deixa eu viver. E eu acho que eu vivi algumas coisas para hoje ter essa capacidade de falar do que eu tô falando aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, dá. Então eu posso dizer que todo o meu conteúdo até aqui, eu sempre dou uma leve pincelada na parte emocional. Uma leve pincelada e volto. Uma leve pincelada e volto. Então dá. As chances são que vai demorar mais, se você não olhar para o que está por baixo, porque te trouxe até aqui. E as chances são que talvez você nem sequer vá começar. Porque eu vou debulhar um monte de conhecimento técnico em cima de você, mas você não tem nem força para ir atrás de fazer tudo aquilo. Quantas pessoas me acompanham aqui há tempos. Eu sei bem como a gente trabalha aqui, eu sei quantos atendentes a gente tem, eu sei que a pessoa que não faz é porque ela decidiu não fazer. E eu espero o tempo da pessoa, nem quero que ela entre na pressão, né? Então, assim, da mesma forma, né? Da mesma forma que tem aluno meu que escolhe não pedir ajuda, que escolhe ficar se afundando no seu monte de pensamentos e tarará, 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 escolhe o caminho errado, mesmo recebendo todos os recursos. Então, chegou um ponto que eu falei assim, a gente vai ter que aprofundar um pouco mais essa conversa. A gente vai ter que aprofundar um pouco mais tudo que eu faço aqui na internet. Não é mais só sobre sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. A gente tem uma geração perdida. Uma geração que está andando em círculos. E eu não estou falando só de gente de 20, 30 anos, não. 30, 40. Eu estou falando de uma geração inteira. E de uma geração que está vindo aí de crianças que estão sendo educadas por adultos que nem sequer sabem o que estão fazendo da própria vida. Então, se você é pai ou mãe, é você falar assim, caraca, eu tenho a responsabilidade de educar esse ser aqui, como é que eu estou fazendo com a minha própria vida. Então, por isso que eu falei, para mim, quem não tem filho tem um peso, quem tem filho tem um peso 50 vezes maior, porque tem uma vida ali que depende de você. Então, seu caso é único, seu caso realmente é diferente, seu caso merece a devida atenção, com certeza tem particularidades do seu caso, com toda certeza absoluta. Mas existe um beabá, um ABC, que todo mundo tem que fazer, independente da particularidade do caso. Então, hoje eu quis trazer esses 5 pontos para vocês. Como eu falei, não tem o objetivo de cuspir regra aqui. Tem que ser assim, tem que ser assado. Se você puder pegar 5 perguntas hoje, eu já vou ficar bem contente para você refletir de hoje para amanhã. Cara, o que me trouxe até aqui? O que dessa parada que está acontecendo na minha vida me cabe? Em qual parte desse caminho eu estou sendo soberbo e continuando fazendo as coisas que não estão funcionando? Ou me escondendo atrás de um não tem como, que é uma soberba disfarçada de vitimismo? Eu estou fraco fisicamente e emocionalmente? Será que eu preciso dar um grau aqui na minha saúde mental, na minha saúde física? Pelo menos para eu aguentar sair desse buraco que eu me enfiei? Ter força para lutar e enfrentar um sistema que é desenhado para que você se afunde cada vez mais nas dívidas? Será que a minha vida está uma total desordem, que eu não sei mais nem para onde que eu estou levando esse barco? Para onde que eu estou levando esse barco? O que eu me esqueci? O que é importante para mim que eu me esqueci e acabei me embrulhando nesse monte de problema? Porque são 5 perguntas que vão acelerar o seu caminho demais para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Demais. Eu tenho certeza que vai ter uma pessoa que daqui talvez 6 meses, 1 ano, vai falar pra mim que por causa dessas 5 perguntas aqui mudou o curso da vida. Porque essas perguntas mudaram o curso da minha vida. Totalmente. E tem
dias que eu esqueço de fazer essas perguntas. Mas essa é a minha forma de conduzir a minha vida. Um pouco dura demais. Quem me acompanha sabe que eu sou muito dura. Sou dura nos meus ensinamentos. Sou dura para falar o que tem que ser falado. É um pouco da Dage. A Dage é um pouco assim. Talvez eu comece a fazer diferente em algum momento. Mas é um pouco do que tem funcionado para mim. Porque quando eu fui frouxa demais comigo mesma, eu caguei com a minha vida. Fiz muita coisa errada. Com 23 anos de idade, eu tava com a vida toda lambrecada. Por não ter clareza do que eu tava fazendo. Então, se você recuperar clareza pro rumo que você está levando para a sua vida, a chance de daqui a um ano ela estar diferente é muito grande. E não tem, gente, marketing da esperança, de fácil, indolor e sem esforço. Quer acompanhar essas pessoas que dizem que é facinho resolver problema? Pô, boa sorte. Quer acompanhar a pessoa que fala assim, não, porque o problema da sua vida sou eu, porque eu vou resolver o seu problema. Vai lá, boa sorte. Eu não vou resolver o seu problema. Eu tô aqui pra te dizer que os recursos existem. A força da clareza mental, a autorresponsabilidade, tipo assim, essa cagada aqui é minha, eu vou resolver. Eu tô aqui pra dizer pra você que você precisa se fortalecer, que você precisa aprender umas certas coisas, você precisa assumir umas certas broncas na sua vida, amadurecer, porque tem um monte de adulto aí infantilizado. E eu tô te dizendo que tem jeito. E eu não tô aqui para me posicionar como a salvadora da tua vida. Não vou salvar você da tua vida. Eu vou te mostrar um caminho que eu trilhei, caminho que eu conduzo essa galera. E se tem uma coisa que vocês vão ouvir cada dia mais aqui de mim eu não vou salvar a sua vida. Eu tô te estendendo a mão. Você precisa pegar e subir. Vai ter que fincar o pé na beira desse poço e subir uma pedra de cada vez. Quero que você pense naquele poço de pedrinha. Aquele poço lá da mulher samaritana que tava pegando água no poço. Aí quando eu era criança eu penso em poço, um monte de pedrinha. Vou te jogar a corda, mas você vai ter que segurar a corda. Vai escorregar. Põe o pé. Põe outro pé. Vai querer desistir. Vai subir de novo. Então esse discurso de porque tudo que você precisa é que que eu salve a sua vida e cuide dos seus problemas para você. Vem cá que eu vou não, vocês não vão mais escutar isso de mim, mas não vez. Primeiro que eu nunca falei isso, mas vocês vão escutar cada vez menos. Você é adulto, grande, capaz pra caramba de resolver seus BO. Você precisa sim de instrução, recurso, precisa. Tanto que eu tô aqui todo dia dizendo, bora. Mas esse BO, como eu costumo dizer, né, gíria isso. Esse BO é seu e você consegue resolver. E os recursos que você precisa para resolver já estão disponíveis. Todos os recursos que você precisa estão disponíveis. Isso é uma frase de programação neurolinguística que eu gosto muito. Todos os recursos que eu preciso estão em mim agora. Muitas vezes eu só não estou escolhendo acessar. Mas todos os recursos que eu preciso estão em mim. E os que eu não tenho estão disponíveis para eu ir atrás. Que a gente não está em 1955, onde não tinha internet. Esse o cara lá que eu gosto tanto, que é o Viktor Frankl, né? Que é um psicólogo que fala do sentido da vida. O cara não tinha internet, ele é um psicólogo, beleza, né? Ele é um pouquinho mais evoluído que nós. Ele conseguiu ficar num campo de concentração e servir, né? Tá lá dentro, lá. E eu nem conheço tanta história dele lá. Se sem todos esses recursos, o cara ainda conseguiu criar uma linha de psicologia que reverbera até hoje. A gente, com todos os recursos que a gente não consegue resolver um belozinho na nossa vida financeira. Eu olho para trás e vejo que as gerações que vieram antes da gente, os meus alunos mais velhos, eu falo assim, meu irmão, você tem 60 anos. Você é da época que não tinha nem telefone direito. O que é um botãozinho para aplicar no celular? A gente tem que aprender com vocês que superaram tantas barreiras que hoje não existem. Qual é a dificuldade que não dá para superar? Então, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que, peraí, vamos fincar o pezinho aqui na vida real? Todos os recursos que eu preciso estão disponíveis. Eu só tenho que decidir acessá-los. Fácil não vai ser, mas se a gente fizer um pouquinho por dia, que você encontre um fiozinho de força dentro de você. Ele existe. Seja no seu porquê, seja nessa vontade de eu quero ser reconhecido, né? Ser reconhecido é uma busca muito grande de muitas pessoas e uma busca muito saudável muitas vezes. Mas eu quero ser reconhecido pelo resultado que eu tive, pelo que eu fui lá, fiz e realizei. Não pela roupa que eu tenho, pelo brinco que eu uso, ou pelo batom que eu uso, ou pelo filtro que eu coloco no Instagram. Isso aqui é tudo fake news, gente.
A verdade, diz que a verdade é isso aqui, ó. E hoje eu tô maquiada ainda, tá? Mas a verdade é essa daqui. Então, assim, se você conseguir pegar uma coisinha e falar, cara, eu vou encontrar esse fio de força dentro de mim pra dar um próximo passo. E aí é uma pedrinha por dia mesmo. Uma pedrinha por dia, vai retroceder e vai avançar de novo e você não tá sozinho. A culpa não é toda sua, você não tá aí sozinho na dívida, tem um monte de gente passando por isso. Só que é um problema que você dá conta de resolver. Só precisa começar a encontrar os recursos, que são recursos físicos, recursos emocionais e recursos, sim, técnicos, né? Que tem uma parada de conhecimento da coisa, do techniquez ali, de fazer, de acontecer e tal. E eu acredito que se você recuperar uma certa ordem na tua vida, do tipo, pra onde eu tô indo, cara? Onde é que foi que eu me perdi nessa parada aqui que virou essa bagunça? Você consegue recuperar a direção e falar, vou pra cá, é pra cá que eu vou. E chegou a hora de eu falar de assuntos um pouco mais profundos com vocês, com o único objetivo de que vocês cheguem mais rápido desse resultado que eu digo aqui que é possível para qualquer pessoa, que é possível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E tudo que eu preciso falar para que você consiga isso mais rápido, eu vou falar. Para que você decida um pouco mais rápido, eu vou falar. E chegou na hora de a gente dar uma amadurecida aqui nos nossos conteúdos e eu tenho certeza que não é mais só sobre Banco Central e Procon e direito do consumidor. A gente precisa dar um passo além, tá bom? E de verdade eu espero que esse assunto que eu tenha trazido gere frutos. Talvez vai levar um tempo para gerar frutos. Deus abençoe vocês, tá bom? Tudo de bom. Pensem no que a gente conversou. 5 coisinhas, ó, para vocês não esquecerem. O que tá por trás do endividamento? O que me cabe? A autorresponsabilidade? Onde que eu tô sendo talvez um pouco soberbo, achando que meu jeito tá funcionando, ou até mesmo nessa postura meio que, ó, pobre de mim, né, que é uma soberba ali disfarçada de vitimismo. Como que tá minha saúde física, emocional? Minimamente eu tô com força física para fazer o que precisa ser feito? E por fim, né, qual que é o sentido de tudo isso que eu tô fazendo? Será que eu não comecei a girar atrás do rabo, como a gente fala aqui, né? Girar e minha vida virou uma grande bagunça e eu perdi um pouco do sentido do porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? 5 perguntinhas aí para vocês levarem, tá? Beijo, tchau, tchau.